Fala pessoal, IFSC 2019-2 então. Um galão com forma cilíndrica é usado para armazenar água em um galpão de uma empresa. Esse galão possui 0,8 metros de diâmetro, que significa que ele tem 0,4 metros de raio, e 1,5 metros de altura, conforme aqui eu botei aqui no desenhozinho, né? E em determinado momento tem 75% do seu volume máximo preenchido com água. Então, se eu calcular o volume por completo, depois pegar 75% dele, eu vou descobrir o quanto de água tem aqui dentro, né? Ou a gente sabe que a altura é proporcional ao volume, né? Então eu posso fazer 75% dessa altura, calcular o volume com 75% dessa altura, e aí a gente vai ter o quanto de água tem aqui dentro. De duas, uma. No entanto, há um pequeno furo na base, que faz vazar 5 centímetros cúbicos de água a cada segundo. Repara que o vazamento está em centímetros cúbicos, né? E as medidas aqui foram dadas em metros. Então, de duas, uma. Ou tu calcula com metros, depois faz a conversão de metros cúbicos para centímetros cúbicos, ou tu já te livra desse problema e transforma os teus metros em centímetros, que é uma coisa mais natural, né? Ok? Sabendo-se que não foi colocada mais água no galão, podemos afirmar que ele fica vazio após. Então, primeiro passo, vamos descobrir quanto de água tem ali dentro, depois a gente vê o quanto tempo vai demorar para vazar essa água, certo? Então, 0,4 metros é 40 centímetros e 1,5 metros é 150 centímetros. O volume do cilindro é dado por πr ao quadrado vezes a altura, né? Então, vai ficar π vezes 40 ao quadrado vezes a altura, que é 150. E, portanto, π vezes 1.600 vezes 150, que dá um total de 240.000 π. Porém, ele pediu para a gente aproximar π por 3,14, ok? Então, o volume vai ser 240.000 vezes 3,14, ok? Dando um total de aproximadamente, né? Aqui a gente pode usar aproximadamente 753.600 centímetros cúbicos. Porém, esse aqui é o volume se tivesse por completo, né? A gente não quer esse cara por completo, a gente quer 75% dele. Então, o primeiro passo foi feito, segundo passo, calcular. Aliás, não conforme eu botei ali, né? Vamos dizer que o primeiro passo é agora. Vamos calcular 75% de 753.600. Isso dá 75 sobre 100, né? A porcentagem representa esse 100 aqui embaixo. E o D a gente altera por multiplicação, né? Ele representa uma multiplicação. Então, 753.600. Posso cortar o zero, fazendo somente a multiplicação de 7.536 por 75, que dá um total de 565.200 centímetros cúbicos. Repara agora que a cada segundo eu perco 5 centímetros cúbicos. Então, se eu dividir isso aqui por 5, eu vou saber quantos segundos isso aqui vai levar para esvaziar, certo? Então, vou pegar 565.000, né, e 200, dividir por 5. Isso aqui dá um total de 113.040 segundos. Só que temos um probleminha aí, né? A gente não tem o resultado aqui em segundos, a gente tem que transformar esses segundos em horas. Transformar segundos em horas também não é uma coisa muito natural, mas eu sei que em cada minuto tem 60 segundos. Então, se eu pegar esses 113.040 segundos e dividir por 60, eu vou descobrir a quantidade de minutos, né? Posso cortar o zero e dividir 11.304 por 6, certo? Que vai dar um total de 1.884 minutos. De novo, a gente não tem somente minutos, né? A gente tem em horas e minutos. Se eu pegar esse cara aqui e dividir por 60, vai dar um cara com vírgula. Como é que eu vou saber a quantidade de minutos? A hora que aparecer a vírgula, tu para. O resto da tua conta vai ser a tua quantidade de minutos, ok? Vou fazer a continha aqui. 1.884 dividido por 60. Vou apagar esse cara. Vamos pegar o 180, dá 3, sobra 8,
baixar o 4, vai dar 1, que dá 60 e sobra 24. Agora eu colocaria a vírgula, né? Então a gente para. Vai dar 31 minutos e 24 segundos, certo? Então nossa resposta certa é a letra D. Questão 2. Uma empresa que fabrica lápis de cor vende caixas, né, com 12 unidades cada. Então cada caixinha de lápis de cor tem 12 lápis. Quando as caixas são enviadas para venda, são organizadas em caixotes com 12 pilhas. Então cada retângulozinho desse aqui representa uma pilha. E em cada uma dessas pilhas tem 12 caixas. Ok? Então se eu tenho 12 caixas em cada pilha, significa que eu tenho 12 vezes 12, que dá 12 elevado a 2 lápis de cor, né? Por quê? Se eu tenho 12 caixas e cada uma das caixas tem 12 lápis, eu faço 12 vezes 12 para descobrir a quantidade de lápis. Dentro desse caixote, eu tenho 12 dessas pilhas. Então, se eu fizer 12 vezes o 12 elevado a 12, eu vou saber quantos lápis tem dentro desse caixote. Por último, ele diz que o caminhão carrega 12 caixotes, o que significa que se eu fizer 12 vezes a quantidade que tem dentro do caixote, eu vou saber quantos lápis tem dentro desse caminhão, né? Então, propriedade de potência, né? Sempre que eu multiplico potências de mesma base, basta eu manter a base e somar os expoentes, né? 12 elevado a 4. Probleminha. Não temos 12 elevado a 4 aqui, né? Vamos fatorar o 12. O 12 dá para dividir por 2, que dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. O que significa que o 12 é 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1, né? Porque o 2 apareceu 2 vezes, o 3 uma só. Então, o 12 elevado a 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. E isso elevado a 4, porque o 12 estava elevado a 4. Propriedade de potência. Potência de potência, eu posso simplesmente multiplicar os expoentes, né? Fazendo meio que uma distributiva aí, né? Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 4, que é 8, vezes 3 elevado a 1 vezes 4, que é 4. Portanto, a nossa alternativa certa vai ser a letra E. Tranquilo? Terceira. Dada a equação, podemos afirmar que o quadrado da terça parte da soma das raízes da equação é... Aqui, repara que a gente sabe que a soma das raízes é menos b sobre a. Então, eu nem preciso resolver essa equação, só preciso deixar ela na forma reduzida, né? Na forma geral, ok? Ou, se tu quiseres, né? Vai que sobrou um tempo na hora da prova, vai que agora tu tá fazendo só por testar, né? Óbvio que tu não tá fazendo a prova agora, né? Mas assim, na hora da prova é bom a gente fazer para tirar uma prova real, vamos assim dizer, né? É bom a gente pode fazer pelas raízes, me perdi aqui no que eu tava falando, mas enfim. A gente pode calcular as raízes e fazer a soma, a terça parte da soma lá, ou simplesmente usamos a definição da soma das raízes. Ok, voltando aqui que eu já me perdi. Vamos deixar essa equação aqui na forma geral, né? Então esse menos ali eu vou copiar e vou fazer a distributiva. 3x vezes x, 3x ao quadrado. 3x vezes menos 6 dá menos 18x. Menos 2 vezes x dá menos 2x e menos 2 vezes menos 6 dá mais 12. Do outro lado, fazendo a distributiva, a gente vai ter 6x menos x ao quadrado mais 8. Esse menos aqui na frente, ele altera o sinal de todo mundo, é como se eu estivesse multiplicando por menos 1, certo? Então vai ficar menos 3x ao quadrado, parênteses aí, ele vai trocar o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses, né? Não da conta inteira. Mais 18x mais 2x menos 12, igual a 6x menos x ao quadrado mais 8. Já sabemos que isso vai dar uma equação do segundo grau, a gente vai ter que deixar ela igual a zero, né? Então, vou tacar tudo para o lado direito. Então, zero é igual a 6x menos x ao quadrado mais 8, e agora eu vou passar esses caras todos para lá. Então, mais 3x ao quadrado menos 18x menos 2x mais 12. Então, zero é igual. De x ao quadrado, a gente tem esse cara e esse cara, que dá um total de 2x ao quadrado. De x, eu tenho esse cara, esse daqui e esse daqui. Menos 20x com mais 6 dá menos 14x. Por último, temos 8 com 12, que dá 20. Como todos eles são múltiplos de 2, eu posso dividir essa equação por 2, sem problema algum.
só para facilitar os cálculos. Então, x ao quadrado menos 7x mais 10. Na equação do segundo grau, a gente sabe que a soma das raízes é menos b sobre a. Portanto, menos o menos 7 sobre 1, né? Porque o a aqui é 1, o b é menos 7 e o c é 10, certo? X ao quadrado, x e quem não tem ninguém. Isso aqui, menos com menos dá mais, 7 sobre 1 é o próprio 7, né? A gente quer o quadrado da soma da terça parte das raízes. Então, a soma é esse cara, a terça parte é ele dividido por 3 e eu quero o quadrado dele. Portanto, isso dá 49 sobre 9. A alternativa é. A outra forma, como eu estava dizendo, né? Deixa eu deixar esse cara aqui. Era calcular as raízes e aí eu ia somar as raízes, né? Mas a gente perderia um tempinho. Mas, caso queira tirar a prova real, é uma boa. Ok. Analise as afirmações que tratam sobre números primos e divisibilidade dos números naturais. E assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Observação. Para classificar as afirmações, considere que ele diz que dois números são amigos se, por exemplo, o A vai ser amigo de B se eu pegar os divisores de A, tirando o A fora, e quando eu somar esses divisores, dá o B. E o B é a mesma coisa, né? Se eu pegar os divisores de B, tirando o B e somar, tem que dar o A. E número natural primo, né? A gente já sabe, tem exatamente dois divisores, que é 1 e ele mesmo. Então, ali na primeira, os números 220 e 284 são números amigos. Então, aquele esquema. Eu tenho que descobrir quem são os divisores dele, né? Para isso, a gente fatora esse cara, né? Dá por 2, que dá 110. 2 dá 55. 5 vai dar 11. E 11 dá 1. Ok? Então, isso é 2 elevado a 2, vezes 5 elevado a 1, vezes 11 elevado a 1. Por que eu escrevi na forma fatorada? Para a gente calcular o número de divisores, para ter certeza que a gente não esqueceu de ninguém. Quanto que é o número de divisores de 220? Vou botar aqui. Como é que eu descubro isso? Eu multiplico o sucessor dos expoentes. Então, sucessor de 2, 3, sucessor de 1, 2, sucessor de 1, 2. Isso dá um total, então, de 12 divisores. Então, eu tenho que achar 12 divisores aqui. O 284, o mesmo esquema. Dá por 2, 142, por 2 dá 71. 71 só dá por 71 mesmo, e aí fechou. Então, isso é 2 elevado a 2 e 71 elevado a 1. Portanto, o número de divisores de 284 vai ser um pouquinho menor, né? Sucessor é 3, sucessor é 2. Portanto, 6 divisores, certo? Como é que eu acho esses divisores? Através desses caras aqui, né? Então, os divisores de 220, vou botar aqui na ordem, tá? Só pra gente não se perder depois. E porque pra gente não perder muito tempo também, né? 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110 e 220. Aconselho que sempre pense assim, ó. 1 é divisor de 220. 1 vezes quem dá 220? O próprio 220. Então, tu coloca 1 aqui nessa beirada e 220 nesse. O 2 é divisor. É 2 vezes quem? 2 vezes 110. É 4 vezes 55. E assim vai. Assim tu sempre descobre 2 ao mesmo tempo. Como é que eu vejo aqui? Sempre começo por 1, né? Vejo se o 2 está aqui. O 3, o 2 vezes 2 é 4. Começa a fazer a multiplicação entre eles aqui, né? 2 vezes 2, 4. Aqui, 2 vezes 5, 10. 5 vezes 11, 55 já apareceu. Posso fazer a multiplicação desse cara aqui pelo de baixo, dá 20. E assim vai. A permutação entre eles e os próprios números que já apareceram aqui vão gerar todos os divisores, certo? Os divisores de 284 são o 1, o 2, o 4, o 71, o 142 e o 284, certo? Se a gente somar os divisores aqui, exceto pelo 220, dá exatamente 284. Se a gente somar todos os divisores aqui, esses carinhas aqui, vai dar exatamente o 220. Então, sim, eles são números amigos, né? Uma questãozinha um pouquinho trabalhosa. Não difícil, mas trabalhosa, né? Vamos lá. Todo número natural que termina em 6 é divisível por 3. Opa, qual é a regra de divisibilidade por 3? Que a soma dos algarismos esteja na tabuada do 3, né? Então, terminar em 6 não significa nada,
certo? Então a gente já sabe que é falsa. Outra coisa é só pensar, por exemplo, em um número terminado em 6. O 6, beleza, e o 16? Opa, o 16 não está na tabuada do 3, então já fechou. O número 153 possui 6 divisores. Então vamos lá, fatorando 153. Vai dar por 3, isso aqui dá 51, dá por 3 de novo, que é 17. 17 é primo, dá 1. Então esse aqui é 3 elevado a 2 vezes 7. Número de divisores, o sucessor dos expoentes, né? Então esse cara aqui é 3, esse carinha aqui é 2. Portanto, 6 e, portanto, é verdadeira essa questão. O número 14.367 é um número primo. Ok, para a gente descobrir que é um número primo, a gente tem que testar para ver se a gente consegue dividir ele por alguém, né? Se a gente conseguir dividir ele por alguém não sendo um e ele mesmo, ele deixa de ser primo. Então, pensando aqui, por 2 não dá, né? Porque ele é ímpar aqui, esse cara aqui é ímpar, então esse cara aqui não dá para dividir por 2. Vamos testar a divisibilidade por 3. 1 mais 4 mais 3 mais 6 mais 7, aqui dá 10, 20, 21. Opa, 21 está na tabuada do 3. Então, eu consigo dividir esse número todo por 3 e, portanto, ele não é primo, certo? Última. O máximo divisor comum entre 510 e 238 é 34. Então, MDC, né? Vou fatorar os dois juntos e ver somente aqueles fatores que dividem os dois ao mesmo tempo, né? Ok, dá por 2, que dá 255, e aqui dá 119. Depois disso, vai ser um carinha meio estranho. Vai dar por 17, ok? A gente vai ver que por 3 não dá, faz a soma dos algarismos. Por 5 não dá, porque esse cara não termina em 5. Por 7, a regra do 7 não é muito legal, mas a gente pode fazer a conta, também não vai dar. Depois por 11 é a mesma coisa. E aí, 13 é a mesma coisa, vai chegar no 17, 17 vai dar certo. Então aqui vai dar 15 e aqui vai dar 7. O 15 e o 7 não tem divisores comuns, então a gente encerra a conta por aqui. 2 vezes 17, 34, e portanto esse cara aqui é verdadeiro. E aí a gente chega na alternativa A, ok? Um avião saiu da cidade A, depois ele foi para a cidade B. Ele saiu da cidade A para a cidade B, da cidade B ele foi para C, e da C ele ia voltar para A. Porém, quando ele chegou aqui no ponto P, ele teve que fazer uma mudança do caminho. Ele percorreu 2/5 do caminho aqui, 2/5 de AC, né? Depois ele diz o seguinte: sabe-se que a distância entre P e E é a mesma distância de P e A, certo? Se eu ligar aqui P até A, eu vou fazer o segmento por completo aqui, do A até o C, certo? A gente tem um triângulozinho retângulo, né? Tá faltando essa distância, a gente já tem que pensar em Pitágoras. Ele disse que essa distância é 800, essa é 600 e essa daqui vai ser 1000, né? Triângulo pitagórico, olha só. A gente tem um triângulo pitagórico, aqui é 5, aqui é 3, aqui é 4, ou o contrário como temos aqui, né? Aliás, dependendo de como a gente tira. 800 para a tabuada do 4 é vezes 200, né? Esse cara aqui também deu vezes 200, esse aqui também é vezes 200 e, portanto, 1000. Mas vamos supor que eu não lembro do triângulo pitagórico, o que eu vou fazer? Vou dizer que AC ao quadrado é igual a 800 ao quadrado mais 600 ao quadrado. Então, AC ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado é 64, duplica a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4. 6 ao quadrado é 36, duplica a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4. Então, 360.000 mais 640.000. Então, AC ao quadrado vai dar aqui, esse cara aqui, 36 com 64 dá 100. Copio os 4 zeros. Ok, agora eu vou tirar a raiz quadrada desse cara, né? A raiz quadrada desse cara vai dar metade de zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Então, AC vai ser 1, 2, 3, 1000, certo? Conforme eu já tinha falado para vocês. Esse negócio do triângulo pitagórico é uma coisa que vale a pena a gente ter na mente para poupar, ter que fazer Pitágoras. Ok, o AC por completo é 1000. Se daqui até aqui é 2/3 do caminho, significa que esse trecho aqui, aliás, 2/3 não, né? 2/5 do caminho, esse cara aqui é 3/5 do caminho, né? Porque de 5 partes eu andei 2, portanto, faltam 3 partes das 5, certo? Então, agora, para saber o AP, né? Ele quer, aliás,
Isso, para saber o AP, por que eu quero saber o AP? Porque ele disse que o PE tem a mesma distância do AP. Então, se eu calcular o AP, eu sei o PE, certo? Então, agora eu vou fazer 3/5 de AC. Então, 3/5 de 1000. Esse D sempre vai representar, sempre não, né? Nesses casos, sempre representa uma multiplicação, certo? Aqui, 1000 dividido por 5 dá 200, e aí eu faço 3 vezes 200, que dá um total de 600 quilômetros. Tranquilo? Essa questãozinha aqui foi anulada, fazia o terreninho retangular, depois dividia, calculava o MDC entre esses dois caras. Era mais ou menos essa a ideia dessa questão. Ok, regrinha de 3 composta, vamos lá. Uma máquina consegue fabricar 5.625 kg de gelo, trabalhando 9 horas por dia, durante 5 dias. Considerando um ritmo de produção constante, quantas horas essa máquina deverá trabalhar por dia para fabricar 5.000 kg de gelo em 4 dias? Regra de 3 composta, o que eu vou fazer? Eu vou olhar a variável, a nossa... fugiu a palavra. A nossa característica aqui, né? Que tem a variável, né? A nossa, não variável, mas incógnita, certo? E eu vou comparar ela com as demais, né? Para ver se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, aqui, horas por dia e dias vai ser o quê? Inversa ou direta? Quanto mais horas por dia eu trabalhar, mais tempo eu vou demorar para terminar ou menos tempo? Menos, né? Então, inversamente proporcional, porque se eu aumentar uma, a outra diminui. Horas por dia e a quantidade de gelo. Concorda comigo que quanto mais eu trabalhar num dia, mais gelo eu vou ter no final do dia, né? Portanto, direta, certo? Então, a quantidade de gelo é direta e a quantidade de dias é inversa. Tudo que dá inverso, né? Eu vou inverter a ordem, certo? Ok. Então, aqui fica a fraçãozinha de quem tem a nossa letrinha, né? Nossa incógnita. Aqui, ao invés de botar 5 sobre 4, como é inversa, eu vou botar 4 sobre 5. Essa aqui é direta, eu copio do jeito que está aqui. Então, as que forem diretas, a gente coloca na ordem que está aqui. As que forem inversas, a gente troca a ordem, certo? Com isso, a gente faz a multiplicaçãozinha aqui. Ou, se tu quiser já ir simplificando, já é uma boa, né? Pra gente não fazer uma conta muito grande. A gente vai ter que a multiplicação desses dois vai dar 22.500. E esse cara aqui vai dar 25.000, né? Então, primeiramente, a gente pode cortar os dois zeros e vai ter 225 sobre 250. Uma dica aqui é simplificar por 25. E esse cara vai dar 9 sobre 10. Portanto, a gente chega à conclusão que esse cara aqui é igual a esse, né? Então, 9 sobre x é igual a 9 sobre 10. Se os caras de cima são iguais, os caras de baixo também vão ser, né? Ou seja, aqui, 9 vezes 10 dá 90, dividido pelo 9, né? Que vai vir na frente do x, dá o 10. Certo? Se quiser fazer a continha para tirar a prova real, mas é meio que natural a gente perceber isso. Então, o x é 10, portanto, eles vão ter que trabalhar 10 horas por dia, certo? O senhor Marcos comprou um carro que, em média, percorre 48 quilômetros com 4 litros. Então, para eu saber quanto quilômetro ele faz por 1 litro, eu vou pegar o 48 e dividir por 4, o que significa que o carro anda 12 quilômetros por litro. Ao fazer o planejamento de gasto de gasolina para uma viagem, ele observou que a distância entre a cidade de origem e a cidade de destino era de 360 quilômetros. Aí depois a questão vai dizer que ele vai, mas ele volta também, ó, certo? Então, a distância que eu vou percorrer não é 360, 360 mais 360. 360 para ir, 360 para voltar, dando um total de 720 quilômetros. Sabendo que a gasolina, né, custa R$ 4,50, quantos reais no mínimo ele vai gastar nessa viagem? Então, ele vai ter que andar 720 quilômetros. Se eu dividir por 12, eu vou descobrir a quantidade de litro, né? Certo? Porque a cada 12 vai 1 litro. Então, divido por 12 e descubro a quantidade de litros. Ou, se quiser, faz a regrinha de 3, né? 12 litros representa, aliás, 12 quilômetros representa 1 litro. 720 representa X. Lembra, essa daqui é direta, né? Porque quanto mais quilômetros eu quiser andar, mais litros eu vou precisar. Multiplica cruzado e aí tu vai chegar no mesmo que dividir 720 por 12. Isso aqui dá um total de 60 litros, ok?
Sabendo que cada litro custa R$ 4,50, o preço total é 60 litros vezes o R$ 4,50, que dá um total de R$ 270. Ok? Em um belo dia de sol, Isabelle, Fabiana, Sofia e Clara foram juntas à praia. Lá elas fizeram montinhos de areia, né? Aí diz aqui que a Isabelle mais a Fabiana mais a Sofia fizeram 27 montes, juntas, né? Então, eu botei aqui Isabelle mais Fabiana mais Sofia, igual a 27. Da mesma forma aqui, Fabiana mais Sofia mais Clara, dá 32, né? Botei todas as informaçõezinhas aqui. Daí ele pede, quantos montes de areia foram feitas pelas 4 meninas juntas? Seguinte, eu só tenho 3 a 3 aqui, né? Eu preciso ter as 4 juntas. Um jeito de ter as 4 juntas é eu somar todas essas 4 equações, certo? Porque daí eu vou ter as 4 letrinhas aqui e, portanto, as 4 meninas, né? Para facilitar um pouco esse negócio, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos de cada eu tenho. A Isabela, né? Isabelle, eu tenho 1, 2, 3. Então, 3 e mais. A Fabiana, vamos ver. A Fabiana, a gente tem 1, 2, 3. Então, mais 3F. A Sofia, olha só, temos 3 e a Clara também. Então, 3S mais 3C. E agora eu vou somar tudo aqui desse lado, né? Aqui 60, 70, 90, 90, 110, com o 15, 125, certo? Como eu tenho 3 de cada aqui, eu vou botar o 3 em evidência. Então, vai ficar I mais F mais S mais C igual a 125. Então, eu posso simplesmente... Opa, acho que eu botei alguma coisa errada aqui. Aliás, esse cara aqui não é 125, é 120, né? Deixa eu só recalcular. Isso, eu botei aqui como 10. Aqui, esses dois caras vai dar 65 e não 70, como eu disse. Então, 65 mais o 15 daqui dá 80, 100, 120. Fechou. Ok. Então, aqui, vou dividir por 3, né? Posso passar esse 3 para lá dividindo. I mais F mais S mais C vai ser 120 dividido por 3, que dá 40. Então, as 4 meninas juntas, né, fizeram 40 montes. Tranquilo? Em um campus do IFES foi construída uma quadra de basquete. Aí a gente tem um pedacinho da quadra aqui, certo? Temos uma circunferência de raio AO, né? Ou OB, tanto faz. E temos esse retângulozinho aqui. Daí, repara nesse retângulo. Quanto que é a altura desse retângulo? A altura desse retângulo é um raio, né? Porque, ó, vai do centro até um ponto da circunferência. Portanto, mede o raio da circunferência. E quanto que mede esse cara aqui? Olha só, vai do A ao B. Aqui tem um raio, aqui tem um raio. Ou seja, eu tenho 2 raios aqui nessa parte aqui de baixo, certo? Então, a gente tem um retângulo cuja altura é o raio e o comprimento, a base, né, é 2 raios, ou diâmetro, né? Daí diz assim, se a área do retângulo ABCD, como é que eu calculo a área do retângulo ABCD? Fazendo base vezes altura. E isso dá igual a 8, né? Daí a gente já viu que a nossa base é 2R e a nossa altura é R. E isso é igual a 8. Então, a gente tem que 2R ao quadrado é igual a 8. Vou dividir por 2, né? Vou passar o 2 dividindo. R ao quadrado é 4. Então, quem que é o quadrado dá 4? O 2, né? O menos 2 a gente não leva em consideração, porque o raio não tem como dar um número negativo. Beleza, descobrimos o raio. Aí diz assim, a área do círculo é... Como é que eu calculo a área do círculo? A área do círculo é π vezes raio ao quadrado. A gente já descobriu que o raio é 2. Então, vai ficar a área do círculo é igual a π vezes 2 ao quadrado. Portanto, 4π. Lembrando que como esse negócio aqui está em metros, né? Essa área é 4π metros ao quadrado. Ok? Portanto, alternativa A. Então é isso. Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.